Não podemos usar o seu sangue, disse o médico. Com uma expressão seria. Liana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que? Por quê? Eu sou filha dela. Seu tipo sanguíneo e o negativo, explicou o médico, olhando para a prancheta. Sua mãe é positivo. E geneticamente impossível. Isso não faz sentido, gaguejou Liana. Deve haver um erro. Por favor, teste de novo. Nós já testamos 3 vezes, senhorita, disse o médico, com uma paciência profissional. Os resultados são conclusivos. E o seu pai? Qual o tipo sanguíneo dele? B positivo, respondeu ela. A voz um fio. Um calafrio percorreu sua espinha. O médico balançou a cabeça lentamente. Também impossible. Pais com tipo A e B não podem ter um filho com tipo A. Sinto muito. Ele se afastou para atender uma chamada, deixando Liana em um corredor branco e estéril. As palavras ecoavam em sua cabeça, sem sentido. Impossible. Impossible. Sua mãe, Clara, estava em um quarto a poucos metros de distância, precisando de uma transfusão que ela, sua única filha, não podia dar. Com licença. Uma voz tremula a tirou de seu torpor. Uma enfermeira idosa, com o rosto marcado por rugas de preocupação. Estava parada ao seu lado. Seus olhos estavam cheios de uma emoção que Liana não conseguia decifrar. Eu ouvi o que o médico disse. Começou a enfermeira, torcendo as mãos. Eu trabalho neste hospital há 30 anos. Eu estava aqui na noite em que você nasceu. Liana a encarou, confusa. E daí. Houve uma tempestade naquela noite, continuou a mulher, a voz baixa, quase um sussurro. Uma queda de energia. O berçário ficou um caos por alguns minutos. As luzes de emergência mal funcionavam. O que isso tem a ver comigo? Perguntou Liana. A impaciência crescendo em meio ao pânico. A enfermeira engoliu em seco, as lágrimas brotando em seus olhos. 2 pulseiras de identificação, elas caíram no chão. No escuro, eu as peguei e coloquei de volta nos bebês. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu acho que as troquei. O ar nos pulmões de Liana desapareceu. O quê? O que você está dizendo? Estou dizendo que houve uma troca, confessou a enfermeira, o peso de décadas de culpa em suas palavras. Você foi para a família errada. Liana sentiu uma vertigem avassaladora. O corredor parecia se inclinar. Se eu não sou filha deles. Então de quem eu sou? A enfermeira olhou para ela, o rosto uma máscara de arrependimento. A outra menina, ela foi para os Albuquerque. O nome caiu como uma bomba. Albuquerque. A família mais rica e poderosa da cidade. Donos da Albuquerque Corp, cujo logotipo estava estampado em metade dos prédios do centro. A vida que ela conhecia era uma mentira, construída sobre um erro cometido em uma noite de tempestade. Identifique-se, disse uma voz metálica do interfone. Liana apertou a pasta de papel contra o peito. O Corchal Marlando. Meu nome é Liana. Eu preciso falar com a senhora Eleonora Albuquerque. Houve uma pausa. Ela tem hora marcada com a senhora. Não, mas e urgente. E um assunto de família. Uma mentira e uma verdade, tudo na mesma frase. Uno se formou em seu estômago. Qual assunto de família? A voz insistiu, fria e impessoal. Liana respirou fundo. Eu não posso dizer pelo interfone. Por favor, e a coisa mais importante que você pode imaginar. Apenas diga a ela, que sobre a maternidade. O silêncio do outro lado foi longo. Liana pensou que tinham desligado. Então, um zumbido alto soou e os portões de ferro se abriram lentamente. Aguarde na porta da frente. Now se mova de lá ao caminho, a porta parecia ter quilometros. Cada passo na pedra polida ecoava sua insegurança. Ela não pertencia àquele lugar. A porta maciça se abriu antes que ela pudesse bater, revelando um homem de terno preto, com uma expressão impassível. Senhorita, disse ele, a voz tão sem emoção quanto a do interfone. Eu sou Liana, repetiu ela. Eu preciso ver a senhora Albuquerque. A senhora Eleonora está ocupada. Se tiver documentos para entregar, pode me dar, disse ele. Estendendo a mão. Now só documentos. Isto. Liana tirou envelope pardo de pasta. Dentro dele, o teste de DNA que reescrevia sua vida inteira. Suas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava. O homem a olhou de cima a baixo, seu olhar registrando suas roupas simples, seu nervosismo evidente. A senhora Albuquerque não está interessada em propostas ou petições. Não em uma petição, disse Liana, a voz ganhando uma firmeza nascida do desespero. E uma prova. Uma prova de que eu pertenço a esta casa. O homem ergueu uma sobrancelha.
um mínimo sinal de interesse. Do que exatamente a senhorita está falando? Estou falando da filha dela, disse Liana, as palavras saindo num sopro. A filha que ela pensa que tem, e a que ela realmente teve. Isso pareceu quebrar a compostura do homem. Ele a encarou por um momento, a mente trabalhando. Ele não a mandou embora. Em vez disso, recuou um passo. Entreguei-me o envelope, disse ele, o tom agora tingido de uma urgência contida. Liana hesitou, agarrando-se aquele pedaço de papel como se fosse sua única tábua de salvação. Se o que você diz tem alguma importância, continuou o homem. Ele chegará às mãos dela. Agora, me de com os dedos dormentes, Liana entregou o envelope. O homem o pegou, nem mesmo olhando para ele. Aguarde aqui fora, ordenou ele. A porta se fechou na cara dela com um clique suave, mas definitivo. Liana ficou parada na soleira, sozinha no silêncio opressor daquela propriedade. Ela tinha feito sua jogada. Agora, tudo o que podia fazer era esperar pelo veredito. Então, esta é a golpista, disse a voz de Eleonora Albuquerque. Cortante como vidro. A porta se fechou atrás de Liana. Ela estava em um salão tão vasto que sua voz ecoaria se ousasse falar alto. Eleonora estava sentada em uma poltrona, o envelope do teste de DNA em uma mesinha ao seu lado. Ela não o tocava, como se estivesse contaminado. Senhora Albuquerque, eu não sou uma golpista, disse Liana, a voz pouco mais que um sussurro. Eu juro, eu não quero dinheiro. Eu só queria saber. Saber o quê? Retrucou Eleonora. Os olhos frios a avaliando. Como inventar a história mais absurda possível para se aproximar da minha família. Não inventada. A enfermeira confessou. Houve uma troca. Nesse momento, uma jovem desceu as escadas. Era Sofia. Liana a reconheceu instantaneamente das revistas de fofoca. Ela era linda, confiante e a encarava com um desdém explícito. Mamãe, o que está acontecendo? Quem é essa? Perguntou Sofia, parando ao lado da poltrona de Eleonora. Seu olhar percorreu Liana da cabeça aos pés. O que ela quer? Ela afirma ser você, disse Eleonora. Com um tom de escárnio. Ela diz que minha filha biológica. Sofia soltou uma risada, um som agudo e cruel. O que? Ela. Olha só para ela, mamãe. E óbvio que uma farsa. Deve estar querendo dinheiro para, sei lá, comprar roupas decentes. As bochechas de Liana queimaram. Isso não é sobre dinheiro. E sobre a verdade. Verdade, disse Sofia, cruzando os braços. A verdade é que eu sou a filha de Eleonora Albuquerque. Eu cresci nesta casa. Eu tenho as memórias. O que você tem? Um papel de um laboratório duvidoso. Eu tenho o sangue dela, disse Liana. O desespero fazendo sua voz tremer. Nós temos o mesmo sangue. Que comovente, zombou Sofia. Sabe o que o meu sangue faz? Ele me dá acesso a um fundo fiduciário. E o seu. Eleonora ergueu a mão, silenciando Sofia. Ela se levantou, caminhando lentamente em direção a Liana. Por um instante, Liana viu algo em seus olhos, uma fagulha de incerteza, talvez. Mas desapareceu tão rápido quanto veio. Minha filha está aqui, disse Eleonora, colocando a mão no ombro de Sofia. E ei, Sofia. A única filha que eu conheço, que eu criei e que eu amo. Ela se virou para Liana. A expressão endurecendo em uma máscara de desprezo final. Eu não sei o que você espera conseguir com isso, mas não vai conseguir nada de mim. Ela se virou para o mordomo que esperava silenciosamente perto da porta. Alfredo, acompanhe-a, visita, até a saída, ordenou Eleonora. E depois, chame o nosso advogado. Eu não me importo com o que o advogado disse. A voz de Eleonora soou da sala de estar enquanto Alfredo trazia Liana de volta. A realidade e o que eu decido que. Liana parou na entrada. Eleonora estava de pé, de costas para ela. O telefone pressionado contra a orelha. Sofia estava ao seu lado, pálida. Sim, eu entendo os riscos legais, continuou Eleonora. Mas os riscos emocionais de destruir minha família são maiores. Resolva isso. Ela desligou e se virou lentamente, seus olhos caindo sobre Liana como pedras de gelo. Você ainda está aqui, disse ela. Não era uma pergunta. A senhora me chamou de volta, respondeu Liana, a esperança lutando contra o medo. Chamei. Concordou Eleonora. Ela pegou o teste de DNA da mesa. Ela não o abriu. Ela o segurou entre o polegar e o indicador. Eu considerei o que você disse. Pensei sobre o que este papel pode significar. O coração de Liana deu um salto. E cheguei a uma conclusão, disse Eleonora. Ela olhou para Sofia, que observava a cena com os olhos arregalados. Minha filha está assustada. Ela está confusa.
Porque uma estranha apareceu com uma história fantástica para virar seu mundo de cabeça para baixo. E a verdade, insistiu Liana, dando um passo à frente. Por favor. A verdade. Eleonora riu. Um som sem alegria. Deixe-me dizer qual é a verdade. A verdade é que eu segurei a mão de Sofia quando ela aprendeu a andar. Eu sequei suas lágrimas. Eu a orgulhei de suas conquistas. Onde você estava? Eu não tive escolha. A voz de Liana se quebrou. Nós duas fomos vítimas de um erro. Não, corrigiu Eleonora, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Vote eu arrow. Sofia e a minha vida. Ela olhou para o papel em sua mão. Este documento não significa nada. E então, com um movimento deliberado e violento, ela o rasgou ao meio. Depois, rasgou os pedaços novamente. E de novo. Os fragmentos de papel flutuaram até o tapete caro. Mesmo que isso fosse verdade, disse ela, cada palavra caindo como um golpe. Sofia e minha filha. Seus olhos encontraram os de Liana, cheios de uma finalidade assustadora. Vote não, Sarah. Agora saia da minha casa, golpista. Liana olhou para os pedaços de sua identidade espalhados no chão, sentindo-se tão despedacada quanto eles. O choque era tão profundo que ela não conseguia se mover. Alfredo, ordenou Eleonora, sem desviar o olhar de Liana. Se ela não estiver fora da propriedade em 1 minuto. Chama segurança, senhorita Liana. Aqui do Diário Metropolitano. A voz no telefone era rápida e predadora. Liana, a caminho do seu trabalho no café, parou no meio da calçada. Sim. Gostaríamos de um comentário sobre sua tentativa de extorsão contra a família Albuquerque, disse o repórter, sem rodeios. Um calafrio percorreu Liana. Extorsão. O que? Isso não é verdade. Sofia Albuquerque nos deu uma declaração exclusiva, continuou o homem. Ignorando o pânico dela. Ela diz que você a tem perseguido com fantasias perturbadoras e que a família está preocupada com sua instabilidade mental. Ela a chama de uma oportunista desesperada. As palavras a atingiram como socos. Instabilidade mental. Oportunista. Sofia não apenas a rejeitou, ela a estava pintando como uma louca perigosa. Ela está mentindo, gaguejou Liana. Eu tenho provas, quer dizer, eu tinha. A senhorita Albuquerque afirma que você não tem prova alguma e que se recusa a fazer um teste de DNA oficial, rebateu o repórter. Isso é verdade. Eles rasgaram o teste. Disse Liana, a voz falhando. Parecia uma desculpa esfarrapada até para os seus próprios ouvidos. Entendo, disse o repórter, o tom indicando que não entendia nada. Obrigado pelo seu tempo. Ele desligou. Liana sentiu o telefone escorregar de sua mão suada. Ela olhou ao redor. As pessoas na rua pareciam estar olhando para ela, sussurrando. Uma onda de náusea a dominou. Ela chegou ao café, tentando se recompor. Talvez ninguém tivesse visto ainda. Talvez fosse apenas um site de fofocas. Liana, na minha sala. Agora. Seu gerente, Sr. Alves, não parecia feliz. Ele estava segurando o celular. A tela mostrando uma foto dela, granulada e tirada de longe, do lado de fora da mansão Albuquerque. A manchete dizia, golpista tenta se infiltrar na família Albuquerque. O que é isso? Perguntou ele. A voz tensa. E um mal-entendido terrível. Começou Liana. Eu posso explicar. Clientes estão olhando para você e cochichando. Interrompeu ele. Meio telefone now par de tocar com reporters. Eu administro um negócio de família, Liana. Now I'm circo.sr. Alves, por favor, me dê um dia para resolver isso, implorou ela. Eu preciso deste emprego. Ele suspirou. Um som pesado e final. Eu sei que você é uma boa trabalhadora. Mas não posso ter esse tipo de escândalo associado ao meu café. Ele evitou o olhar dela. Sinto muito, mas vou ter que te dispensar. Liana ficou paralisada. Rejeitada. Caluniada. E agora, desempregada. Sofia tinha conseguido. Em menos de 24 horas, ela havia transformado a busca de Liana pela verdade em um pesadelo público que lhe custou tudo. Ele não vai te receber, disse a recepcionista, sem nem levantar os olhos do computador. O Sr. Albuquerque não recebe ninguém sem hora marcada. Você não entende, insistiu Liana. A voz tensa. Ele vai querer me ver. Apenas diga a ele que Liana está aqui. Liana quem? A recepcionista perguntou, com um suspiro de tédio. Você tem sobrenome. Liana hesitou. Diga a ele, que a filha dele. A recepcionista finalmente olhou para ela, uma mistura de pena e desprezo em seu rosto. Olha, garota, eu não sei qual é o seu problema, mas você é a terceira esta semana.
Agora, por favor, saia antes que eu chame a segurança. Naquele exato momento, as portas do elevador se abriram. Ricardo Albuquerque saiu, cercado por 2 homens de terno. Ele estava falando ao telefone. A voz baixa e autoritária. Era agora ou nunca. Senhor Albuquerque, Liana gritou, contornando o balcão da recepção. A recepcionista gritou em alarme. Os 2 seguranças que flanqueavam a entrada se moveram para interceptá-la, mas Liana foi mais rápida. Ela se colocou diretamente no caminho de Ricardo. Ele parou, baixando o telefone. Seus olhos, de um azul frio, a examinaram. Ela viu seu próprio queixo, seu próprio nariz, refletidos no rosto dele. Por um segundo, ele pareceu confuso. Só um minuto, disse Liana, sem fôlego. Eu sei como isso parece. Mas eu posso provar. Nós somos. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Ele não olhou para ela com raiva ou choque. Ele a olhou com o tipo de indiferença que se reserva a um inseto no para-brisa. Ele se virou para o chefe de sua segurança. Sérgio, o que é isto? Perguntou ele, a voz calma e perigosamente controlada. Estamos cuidando disso, senhor, disse o segurança, aproximando-se de Liana. Por favor, escute, Liana implorou. O olhar fixo em Ricardo. Houve uma troca. No hospital. Eu sou sua filha de verdade. Ricardo Albuquerque não respondeu a ela. Ele nem mesmo a olhou novamente. Seu olhar se voltou para o corredor à frente, como se ela já tivesse desaparecido. Continuem, disse ele aos seus associados. Então, como um pensamento tardio, ele falou por cima do ombro para os seguranças, a voz desprovida de qualquer emoção. Removam o lixo. As mãos dos seguranças se fecharam em seus braços. A palavra lixo ecoou em sua mente enquanto eles a arrastavam pelo lobby polido. Sob os olhares curiosos dos funcionários, a indiferença dele foi a facada final. Não era ódio. Era pior. Era a certeza de que ela não significava absolutamente nada. Querida. Onde voce esta? Está chovendo tanto. A voz de Clara, sua mãe, soou cheia de preocupação pelo telefone. Liana se encolheu no banco do ponto de ônibus, o toldo de acrílico mal a protegendo da chuva torrencial. Estou bem, mãe. Sou pressa na chuva. Esqueci meu guarda-chuva. Você já saiu do trabalho? Perguntou Clara. Liana fechou os olhos. Ainda não. O movimento está grande hoje. A mentira arranhou sua garganta. Ela não podia contar que foi demitida. Não podia adicionar mais um fardo a eles. Tudo bem, então. Só queria saber se estava tudo certo. Seu pai e eu estávamos preocupados. Te amamos, filha. Eu também amo vocês, sussurrou Liana. A chamada terminou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva na rua. Ela segurou o telefone com força. As palavras deles, cheias de um amor incondicional, eram uma tortura. Eles a amavam. E ela tinha trazido vergonha e escândalo para a vida deles. As vozes dos últimos dias a assombravam. Golpista. Instabilidade mental. Removam o lixo. Cada palavra era um prego em seu caixão. Ela olhou para o próprio reflexo na poça d'água a seus pés. Uma garota encharcada, sem emprego, sem futuro, sem identidade. Quem era ela? Não era uma Albuquerque. E sentia que não merecia mais ser filha de Clara e Jorge. Uma sensação de vazio a consumiu. Não era raiva. Nem tristeza. Era a ausência completa de sentimento. Um oco frio no peito onde a esperança costumava estar. Para quê? Para que ela tinha ido até aquela mansão. O que ela esperava? Um abraço. Um pedido de desculpas. Ela tinha sido uma idiota. Uma criança ingênua acreditando em contos de fadas. A realidade era Ricardo Albuquerque a chamando de lixo. Era Eleonora rasgando sua existência em pedacinhos. Era Sofia orquestrando sua ruína pública. A chuva ficou mais forte, o vento soprando a água para debaixo do abrigo, encharcando suas roupas finas. Ela não sentia o frio. Ela não sentia nada. Ela apenas ficou lá, sentada, enquanto a cidade se movia ao seu redor e a escuridão caía. Ela tinha perdido tudo. Não havia mais para onde ir, não havia mais nada a perder. Liana. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo aqui? Os faróis de um carro velho cortaram a chuva, parando bruscamente. Jorge, seu pai, saltou do banco do motorista. Liana levantou a cabeça, a apatia se quebrando. Pai. Como? Como me acharam? Clara abriu a porta do passageiro, correndo em sua direção com um casaco. Nos ligamos para o café. Disseram que você não estava mais trabalhando lá. Liana, você está congelando. Ela envolveu o casaco nos ombros tremulus de Liana,
Abracando-a com forca. Entra no carro, filha. Vamos para casa, disse Jorge, a voz embargada pela preocupação. No carro, o silêncio era pesado. O aquecedor soprava ar quente, mas o frio dentro de Liana não diminui. Eles te demitiram, não foi? Perguntou Clara, suavemente, do banco de trás. Liana apenas assentiu, olhando para as gotas de chuva escorrendo pela janela. Não se preocupe com isso. Diz Jorge, as mãos apertando o volante. Nos damos um jeito. Sempre damos. Não foi só isso, sussurrou Liana, a voz rouca. Foi a Sofia. Ela deu uma entrevista. Ela disse coisas horríveis sobre mim. Nos vimos, disse Clara, a voz tensa de raiva contida. Mentiras. Todas elas. E eu fui até a empresa, continuou Liana, as palavras saindo num fluxo doloroso. Eu tentei falar com ele. O Ricardo. Ela engoliu em seco. Ele me chamou de lixo. Ele mandou os seguranças me tirarem de lá como se eu fosse nada. O carro ficou em silêncio por um momento. Então, Jorge bateu com o punho no volante. Aquele homem, disse ele, a voz baixa e cheia de fúria. Ele não merece ser chamado de pai. Nenhum deles merece o título de família. Ele está certo, disse Clara, inclinando-se para frente e colocando a mão no ombro de Liana. Eles podem ter te dado o sangue, Liana, mas isso não os torna sua família. Olhe para nos. Liana se virou. Nos olhos de sua mãe, ela não viu pena. Viu amor e uma fúria protetora. No rosto de seu pai, viu a mesma coisa. Eles não a viam como uma fracassada ou uma vergonha. Eles a viam como sua filha. Nós somos sua família, disse Clara, com uma firmeza inabalável. E ninguém vai machucar nossa filha. Naquele momento, algo mudou dentro de Liana. O vazio frio em seu peito foi preenchido por algo novo. Algo duro e afiado. Vocês têm razão, disse ela, a voz subitamente clara e sem tremor. Seus pais a olharam, surpresos com a mudança em seu tom. Eu não vou mais chorar por eles, continuou Liana, o olhar fixo na estrada à frente, na sede da Albuquerque Corp que se erguia no horizonte. Eu não quero mais a aceitação deles. Ela se virou para seus pais. Um brilho perigoso em seus olhos. Eu vou fazer eles se arrependerem. Pai. Qual foi a última vez que a Albuquerque Corp lançou um aplicativo de sucesso? Jorge olhou para Liana, surpreso. Ela estava sentada no chão da sala, cercada por um mar de papéis impressos e com o notebook aberto no colo. Ela não dormia há quase 3 dias. Seus olhos estavam vermelhos, mas brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. O que? Filha, eu não sei nada sobre aplicativos, disse ele, colocando uma xícara de café ao lado dela. Você precisa comer alguma coisa. Eles não têm nenhum, disse Liana. Mais para si mesma do que para ele. Eu passei as últimas 48 horas analisando todos os relatórios trimestrais deles dos últimos 5 anos. Cada aquisição, cada lançamento de produto, cada comunicado à imprensa. E o que você encontrou? Perguntou Jorge, sentando-se no sofá, a preocupação gravada em seu rosto. Isso e sobre eles. Não e tudo sobre eles, respondeu Liana, apontando para o notebook. Eles são um dinossauro. São enormes, poderosos, mas lentos. Eles só pensam em hardware, em coisas físicas, prédios, equipamentos industriais. Recentemente uma linha de eletrônicos domésticos inteligentes. Isso parece moderno para mim, disse Jorge, confuso. O hardware, concordou Liana. Mas eles não entendem o software. Eles não entendem a experiência de usuário. As pessoas não compram apenas uma lâmpada inteligente, pai. Elas compram a conveniência de controlá-la com um aplicativo fácil de usar. E o aplicativo deles, e um lixo. As críticas são terríveis. Ela clicou em algumas telas, mostrando a ele avaliações de uma estrela e comentários furiosos de clientes. Eles são arrogantes, continuou ela. O tom de sua voz frio e analítico. Eles acham que o nome Albuquerque é suficiente para vender qualquer coisa. Eles não veem o que está vindo. E o que está vindo? Perguntou ele. Liana ampliou uma seção de um relatório financeiro. Era uma nota de rodapé, quase insignificante. Divisor de Auto Macau Residential. Orçamento de PID, 90% para hardware, 10% para desenvolvimento de software. Ela bateu o dedo na tela. E aqui? A brecha. Ela se virou para o pai, os olhos faiscando. Eles estão construindo uma Ferrari. Mas esqueceram de projetar a chave. Eles têm um ecossistema de produtos caros que não se comunicam bem entre si. E eu sei como consertar isso. Você, disse Jorge, o ceticismo misturado com admiração. Liana,
Como você poderia competir com eles? Você não tem nada. Liana olhou para o esquema que havia desenhado em uma folha de papel. Um plano para uma plataforma de software unificada, intuitiva e brilhante. Ainda não, disse ela, a voz firme com uma certeza assustadora. Mas eu tenho a ideia. E neste mercado, a ideia certa. Vale mais do que todo o dinheiro deles. Nos vamos vender a casa. A caneta caiu da mão de Liana, manchando seus planos no papel. Ela olhou para Jorge e Clara, que estavam sentados à mesa da cozinha. A expressão deles era seria, resoluta. O quê? Disse Liana, o choque gelando seu sangue. Não. De jeito nenhum. Vocês não podem. Já está decidido, disse Jorge, a voz firme. Nós já falamos com o corretor. Ele disse que consegue um bom preço e rápido. Mas, por quê? Gaguejou Liana, levantando-se. Essa casa e tudo o que vocês têm. E a sua segurança. Sua aposentadoria. Nossa segurança e voce. Disse Clara, estendendo a mão sobre a mesa. Liana assegurou. A mão de sua meia era quente e forte. Nós não estamos apostando em uma ideia, Liana. Estamos apostando em você. Mas e se eu falhar? A voz de Liana se quebrou. A ideia a aterrorizava. Perder o dinheiro deles. A casa deles. Eu não posso arriscar isso. Eu não posso. Você não vai falhar, disse Jorge, com uma convicção que Liana não sentia em si mesma. Nós vimos o que você fez nos últimos dias. Você tem o fogo nos olhos. O fogo que eles tentaram apagar. Ele está certo. Continuou Clara. Esta casa é só tijolo e cimento. Ela nos deu um teto, nos deu memórias. Agora, ela pode te dar um futuro. O futuro que eles te roubaram. Lágrimas de gratidão e culpa se misturaram nos olhos de Liana. O peso daquele gesto era esmagador. Eles estavam dispostos a abrir mão de tudo por ela. A família que a escolheu estava sacrificando seu passado e seu futuro por uma chance, uma única chance de ela lutar. Eu não sei o que dizer. Sussurrou ela. Não diga nada, disse Jorge. Levantando-se e abracando-a. Apenas vença. Mostre a eles quem você, mostre a eles o que a filha de Jorge e Clara pode fazer. Na semana seguinte, a placa de Vendese apareceu no jardim. Liana sentia uma pontada no coração toda vez que a via. 2 meses depois, o dinheiro estava em sua conta. Uma quantia que parecia astronômica e, ao mesmo tempo, terrivelmente pequena em comparação com o que ela estava prestes a enfrentar. E seu, filha, disse Clara. Quando a transferência foi confirmada. Yuzio. Construa algo. Liana olhou para o saldo em sua tela. Cada centavo representava um tijolo daquela casa, uma memória, um sacrifício. Aquele dinheiro queimava. Isso não era mais apenas sobre vingança. Era sobre honra. Ela não podia falhar. Ela não iria. Isso e suicídio. Liana. A voz de Marco, seu programador principal, ecoou na garagem fria. Ele apontou para o quadro branco, coberto de diagramas e fluxogramas. Eles têm 500 engenheiros. Nós temos 3. E uma cafeteira que mal funciona. Liana não tirou os olhos do notebook. Eles são um navio de guerra, Marco. Nós somos um torpedo. Não precisamos ser maiores. Só precisamos acertar o ponto certo. O ponto certo exige um protótipo funcional em 6 semanas, retrucou Marco. O que temos agora e um monte de código que quebra se você olhar para ele com raiva. Bia, a designer de interface, girou em sua cadeira. O código do Marco é brilhante. Só precisa de uma alma. O aplicativo deles e uma planilha. O nosso tem que ser uma conversa. Eu não falo a língua das almas, resmungou Marco. Eu falo C. E em C, estamos ferrados. Liana finalmente olhou para cima. Havia olheiras escuras sob seus olhos, mas eles queimavam com uma luz febril. Eles estão construindo um produto. Nós estamos construindo uma arma. Cada linha de código que você escreve, Marco, e uma bala. Cada design que você cria, Bia. E a mira. Eles nos subestimam. Eles acham que somos uma piada. Essa é a nossa maior vantagem. Ela se levantou e caminhou até o quadro. Eu troquei a casa dos meus pais por esta garagem. Falhar não é uma opção. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido dos servidores sobrecarregados. Certo, disse Marco, esfregando os olhos. Mais café. Então. Eu vou buscar, disse Bia, já se levantando. As semanas seguintes foram um borrão de noites sem dormir, caixas de pizza vazias e o clique constante dos teclados. Liana estava em toda parte, revisando código, testando designs.
fazendo ligações para fornecedores, vivendo e respirando o projeto que ela batizou de Auratech. O módulo de login quebrou de novo, anunciou Marco certa noite, às 3 da manhã. E o cache de autenticação, disse Liana, sem olhar para cima de seu próprio monitor. Tente limpar os tokens expirados antes de reinicializar a sessão. Marco digitou furiosamente por 1 minuto. Funcionou. Como você sabia? Porque eu quebrei ele da mesma forma há 3 horas, respondeu ela, finalmente permitindo-se um pequeno sorriso cansado. Bia bocejou de seu canto. Hentei. Acho que estamos prontos. A Versaw Demo esta estável. E esta, linda. Eles se reuniram em torno da tela de Bia. O aplicativo era limpo, rápido e incrivelmente intuitivo. Era tudo o que o software da Albuquerque Corp não era. E bom, admitiu Marco, um raro elogio. Agora, como vamos conseguir que alguém importante veja isso? Liana sorriu, um brilho de predador em seus olhos. Eu já tenho um alvo. Antes de começarmos, senhorita Liana, disse o homem na cabeceira da mesa. Senhor Sterling, vamos falar sobre os Albuquerque. Liana sentiu o sangue gelar. A sala de reuniões. Antes cheia de possibilidades, de repente pareceu uma armadilha. Com licença. Recebemos algumas informações preocupantes, continuou Sterling, olhando para os papéis à sua frente. Fontes nos dizem que este projeto é menos uma startup e mais uma vendetta pessoal. Que a sua motivação é instável. Outro investidor, mais jovem, interveio. A palavra extorsão foi mencionada. Porque arriscaríamos nosso capital em um drama familiar. Era a obra de Sofia. Liana percebeu imediatamente. Ela não estava ali para uma apresentação de negócios. Estava em um interrogatório. Sua primeira reação foi negar. Defender-se, mas ela viu a armadilha. Se parecesse desesperada ou emocional, apenas confirmaria as mentiras de Sofia. Ela respirou fundo, forçando uma calma que não sentia. Então vamos falar sobre eles, disse Liana, a voz surpreendentemente firme. A arrogância da Albuquerque Corp não é apenas um problema pessoal para mim. E uma oportunidade de mercado de $1 bilhão para vocês. Sterling ergueu uma sobrancelha. Elabore. Eles são complacentes, disse Liana, levantando-se e conectando seu notebook ao projetor. E eles acreditam que seu nome vende produtos. Não a qualidade. A mesma arrogância que os faz me descartar como uma garota instável e o que os cega para a péssima qualidade de seu próprio software. Ela projetou a interface do aplicativo da Albuquerque Corp. Era confusa, lenta e feia. As críticas na loja de aplicativos eram brutais. Isso, disse ela, apontando para a tela, e o que eles acham que seus clientes merecem. Um produto preguiçoso, feito às pressas, porque eles não respeitam o usuário final. Ela clicou em um botão e a tela mudou para a interface da Auratech. Era limpa, rápida e elegante. E isto, disse ela. A voz cheia de uma paixão fria. E o que nos vamos oferecer? Não e uma vendetta. E uma execução superior. Eles abriram a porta. Eu estou apenas entrando. Ela fez a demonstração, mostrando a integração perfeita, a velocidade, a simplicidade. Os investidores observavam, seus rostos impassíveis se transformando em expressões de interesse genuíno. A sabotagem de Sofia tinha falhado em matá-la na porta. Em vez disso, tinha lhe dado o palco perfeito. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um momento. A tecnologia é sólida. Admite Sterling. Mas a pergunta sobre sua motivação permanece. Você tem o foco para construir uma empresa ou apenas para derrubar outra? Liana olhou diretamente para ele. Eu não preciso derrubá-los. Eles vão tropeçar por conta própria. Eu só preciso estar lá para pegar os clientes quando eles caírem. Você vai queimar os olhos. Liana. Marco a encontrou às 4 da manhã, curvada sobre o notebook. A tela brilhava em seu rosto pálido. Ele colocou um copo de café na mesa. Ela não o tocou. Shhh. Estou quase lá. Ela sussurrou. Os dedos voando pelo teclado. Quase onde? No fundo da toca do coelho da conspiração. Ele resmungou, sentando-se ao lado dela. Voce esta nisso há dias. O que diabos você está procurando? Uma porta, disse ela, os olhos fixos na tela. Todo castelo tem uma porta dos fundos. Mesmo da Albuquerque Corp. E o que você vai fazer se encontrar? Bater e pedir açúcar. Eu vou arrombá-la, disse ela, e então parou. Seus dedos congelaram sobre o teclado. Oh, meu Deus. O que você achou? Perguntou Marco, inclinando-se para olhar. Na tela. Havia linhas de código de um fórum de desenvolvedores obscuro. Um programador júnior anônimo, reclamando de prazos impossíveis,
tinha postado um trecho. Era do novo sistema operacional da Albuquerque Home, o Aura X, que seria lançado em 2 meses. Leia isto, disse Liana, a voz tensa de excitação. Marco franziu a testa, lendo o código. Seus olhos se arregalaram. Isso não pode ser real. E uma backdoor de administrador. Com acesso ROAT. Qualquer um com essa linha de comando pode controlar todo o sistema. Truncus Cameras, Tudo.real. Confirmou Liana. Eu cruzei com o manual de desenvolvedor vazado. A arquitetura corresponde. Eles deixaram uma falha de segurança do tamanho de um caminhão no coração do produto mais importante deles. Marco se recostou, assobiando baixo. Isso é enorme. A Reputaco deles seria destruída. Eles seriam processados até o esquecimento. Ele a olhou, a realização estampada em seu rosto. Mas como podemos usar isso? Se vazarmos. Eles nos processam até a morte por espionagem industrial. Liana finalmente se virou para ele. Um sorriso lento e frio se espalhou por seus lábios. Não havia alegria nele. Apenas gelo. Nos não vamos vazar nada. Disse ela. Não vamos. Ele perguntou, confuso. Então, qual é o plano? O plano é deixá-los lançar, disse Liana. O olhar brilhando com uma inteligência cruel. Nos vamos construir nosso sistema. O nosso será seguro. O nosso vai funcionar. E nos vamos lancá-lo 2 semanas antes do deles. A compreensão atingiu Marco como um raio. Quando o produto deles for lançado e essa falha for descoberta, e ela será, todos os clientes em pânico procurarão uma alternativa segura. E nos estaremos lá, esperando. Exatamente, disse Liana. Nós não vamos expô-los. Nos vamos deixar que eles se enforquem com a própria corda. Marco a encarou, uma mistura de admiração e medo em seus olhos. Voce e assustadora. Sabia. Liana se virou de volta para a tela, sua determinação mais forte do que nunca. Eles ainda não viram nada. Bem-vindos ao futuro da casa conectada. A voz de Liana era calma e confiante, preenchendo o pequeno auditório alugado. O público era uma mistura de jornalistas de tecnologia, blogueiros influentes e os investidores que ela havia conquistado com dificuldade. Na primeira fila, Sterling a observava com uma expressão indecifrável. Por anos, a promessa de uma casa inteligente foi apenas isso. Uma promessa, continuou ela. Andando pelo palco. Uma promessa quebrada por software complicado, interfaces confusas. O mais importante, uma falta fundamental de respeito pela sua privacidade. Atrás dela, no telão, o logo da Aura Tech brilhava. Simples. Elegante. Hoje, apresentamos o Aura Ruby. Não é apenas mais um aplicativo. E o cérebro que sua casa estava esperando. Um sistema que aprende com você, que antecipa suas necessidades e que protege seu santuário com segurança de nível militar. Ela fez uma demonstração ao vivo. A interface respondendo instantaneamente aos seus comandos de voz e toques. As luzes diminuíram, a música começou a tocar, as persianas se fecharam. Foi impecável. E a melhor parte, disse ela, fazendo uma pausa dramática. Estará disponível para download em 2 semanas. Antes de qualquer outra pessoa no mercado pensar em lançar sua próxima plataforma. Uma mão se ergueu na plateia. Era um jornalista conhecido por suas perguntas incisivas. Senhorita Liana, isso parece um ataque direto ao Albuquerque Corp e seu próximo lançamento. O Aura X. Você está declarando guerra à maior empresa de tecnologia do país com uma equipe de 3 pessoas e um sonho. Liana sorriu. Eu não estou declarando guerra. Estou oferecendo paz de espírito. A Albuquerque Corp é livre para lançar o que quiser. Eu apenas sugiro que os consumidores perguntem sobre seus protocolos de segurança. Perguntem sobre backdoors. Perguntem quem mais, além de você, tem as chaves da sua casa. O murmúrio na sala foi imediato. Ela não tinha vazado o segredo. Mas tinha acendido o pavio. Ela plantou a semente da dúvida. A conferência terminou e os jornalistas a cercaram. As perguntas eram frenéticas. Você tem provas de uma falha de segurança no Aura X? A Aura Tech segura. Esta é uma vingança pessoal. Ela respondeu a todas com uma calma calculada. Sim, a Aura Tech era segura. Não, ela não podia comentar sobre os produtos de concorrentes. Sim, ela estava confiante de que oferecia a melhor solução. Naquela noite. As manchetes explodiram online. Startup desconhecida desafia gigante Albuquerque. A Auratech levanta questões de segurança dias antes do lançamento do concorrente. A filha rejeitada ataca o império do pai. O nome de Liana estava em toda parte. Mas desta vez, não era como uma golpista ou uma louca. Era como uma visionária. Uma competidora.
Uma ameaça. Ela nos humilhou. Ricardo. A voz de Eleonora ecoou pelo escritório cavernoso de Ricardo na Albuquerque Corp. Ela jogou um tablet na mesa dele. Attila mostrava a foto de Liana no palco. Confiante e desafiadora. Ela nos fez parecer incompetentes. Fracos, continuou Eleonora, andando de um lado para o outro. E você não fez nada. Fazer o quê, Eleonora? Ir a público e confirmar que a garota que chamamos de mentirosa está certa sobre nossos problemas de segurança. Então ela está certa? Perguntou Sofia, que estava sentada em um canto, em silêncio até então. Sua voz era um fio de apreensão. Ricardo se virou lentamente, seu rosto uma máscara de fúria contida. Meus engenheiros estão investigando. O que significa que sim, ela provavelmente está certa. Ele olhou para Sofia. O olhar duro. Evoche. Você a transformou em uma mártir com seus ataques na imprensa. Você deu a ela uma plataforma. Eu estava protegendo nossa família. Retrucou Sofia. Você estava protegendo a si mesma. Corrigiu Ricardo, a voz cortante. E agora, essa garota, está nos custando milhões antes mesmo de lançar um único produto. Nossas pré-vendas do Aura X caíram 40% desde a conferência de imprensa dela. Então o que vamos fazer? Perguntou Eleonora. A histeria dando lugar ao medo. Nos vamos esmagá-la, disse Ricardo. A voz baixa e Lidl. Ele pegou o telefone e discou um número. Alves. E Ricardo Albuquerque. Reúna a equipe jurídica. Quero uma liminar contra a Auratech por difamação e insinuação de segredos comerciais. E chame a equipe de marketing. Quero uma campanha de ataque. Pintia como inexperienced, perigosa. Use a história da instabilidade dela. Use tudo. Ele fez uma pausa. Ouvindo do outro lado da linha. Eu não me importo se é arriscado. Eu quero que ela seja enterrada em processos judiciais e publicidade negativa antes que o aplicativo dela sequer chegue à loja. Entendido. Ele desligou o telefone e olhou para sua esposa e para a garota que ele chamava de filha. Isso não é mais um drama familiar, disse ele, a voz gélida. Isso é guerra. E nesta empresa, nós não perdemos guerras. Enquanto isso, na garagem que servia de quartel-general da Auratech. O aplicativo de Liana atingiu 1 milhão de downloads nas primeiras 24 horas de seu lançamento. As críticas eram de 5 estrelas. O sistema era rápido, seguro e funcionava perfeitamente. O torpedo havia atingido o alvo. E agora, o navio de guerra estava virando seus canhões na direção deles. A verdadeira batalha estava apenas começando. Eles nos processaram. A voz de Marco cortou a pequena celebração na garagem. Ele estava pálido, segurando o celular como se fosse uma granada. Está em todos os noticiários. Albuquerque Corp processa startup rival por difamação e espionagem industrial. Bia deixou cair o copo de plástico. O que? Mas isso é mentira. Nós não roubamos nada. Não importa, disse Marco, a voz caia de pânico. Eles vão nos afogar em papelada. Em honorários de advogados. Eles sabem que não temos dinheiro para lutar. O clima festivo evaporou, substituído por um medo palpável. A Auratech era um sucesso. Mas um sucesso frágil. Um processo judicial vindo de um gigante como a Albuquerque Corp era uma sentença de morte. Liana, no entanto, permaneceu calma. Ela pegou o celular de Marco e leu a notícia. Seu rosto não demonstrou surpresa, nem medo. Apenas uma concentração fria. Eu esperava por isso, disse ela, devolvendo o telefone. Esperava, exclamou Bia. Liana, isso pode nos destruir. Só se deixarmos, respondeu Liana. Seu tom uniforme silenciando o pânico deles. Ricardo não está tentando ganhar no tribunal. Ele está tentando nos sangrar até a morte financeiramente e nos matar na imprensa. E uma tática de intimidação. E está funcionando, disse Marco. Eu já estou intimidado. Não esteja, disse Liana. Ela se virou para o quadro branco, apagando os números de downloads e as métricas de sucesso. Isso é xadrez, não boxe. Ele fez o movimento dele. Agora é a nossa vez. Ela pegou um marcador. O que o bem mais valioso de Ricardo? Não e o dinheiro. Não e o nome da empresa. Ela escreveu um nome no quadro. Helena Rocha, Marco Franzio atesta. Helena Rocha, a chefe de engenharia de software deles. A lenda. O que ela tem a ver com isso? Ela é brilhante, disse Liana. E ela liderou a equipe que protestou internamente contra o cronograma de lançamento do Aura X. Eu li sobre isso nos mesmos fóruns onde encontrei a falha de segurança. Eles a ignoraram. Ela escreveu outro nome. E mais outro. Em minutos,
O quadro estava coberto com os nomes dos engenheiros mais talentosos e respeitados da Albuquerque Corp. Eles têm um exército de gênios infelizes, continuou Liana. A voz cortante. Genios que só forcados a loncar produtos quebrados por gerentes que não entendem de tecnologia. Eles são o verdadeiro poder daquela empresa, e Ricardo os trata como peças descartáveis. Ela se virou para Marco e Bia, os olhos brilhando com uma estratégia implacável. Eles atacaram nossa empresa com advogados. Nos vamos atacar a empresa deles, com ofertas de emprego. Você quer caçar os talentos deles? Perguntou Bia, incrédula. Eu não quero cacá-los, corrigiu Liana. Circulando o nome de Helena Rocha. Eu quero dar a eles um refúgio. Um lugar onde seu trabalho seja respeitado. E em troca, eles nos darão o futuro. Eu não estou interessada. A voz de Helena Rocha ao telefone era profissional, mas gélida. Eu tenho um bom emprego, senhorita Liana. E, francamente, não aprecio ser contatada no meu número pessoal. Eu sei que você avisou a eles sobre a vulnerabilidade no kernel de autenticação, disse Liana, indo direto ao ponto. Houve um silêncio cortante do outro lado da linha. Eu não sei do que você está falando, disse Helena. Mas sua voz perdeu um pouco da convicção. Eu sei que você propôs adiar o lançamento em 3 meses para reconstruir a arquitetura de segurança, continuou Liana, com a calma de um jogador de pôquer segurando a mão vencedora. E sei que Ricardo Albuquerque vetou pessoalmente a sua recomendação. O silêncio se estendeu. Liana podia quase ouvir as engrenagens girando na mente de Helena. Como você sabe disso? Perguntou Helena, a voz agora um sussurro tenso. Porque eu respeito o bom trabalho, disse Liana. E sei reconhecer quando vejo. Mesmo que esteja enterrado sob uma má gestão. A Albuquerque Corp vai lançar um produto que você sabe ser perigoso. Quando a falha for exposta, adivinhe quem será o bode expiatório. A brilhante chefe de engenharia que não conseguiu garantir a segurança do sistema. Isso e especulação, retrucou Helena, mas a negação era fraca. E um padrão, corrigiu Liana. Eles culpam os outros por seus próprios erros. Eles fizeram isso comigo. Eles farão isso com você. Ela fez uma pausa. Deixando as palavras assentarem. Eu não posso lhe oferecer o salário deles. Não posso lhe oferecer um escritório de canto. O que eu posso oferecer e respeito? Um lugar onde sua opinião não apenas será ouvida, mas será a lei. Um lugar para construir algo do zero, da maneira certa. Sem atalhos, sem compromissos. Você está sendo processada por eles, disse Helena, a dúvida lutando contra o interesse. Sim, confirmou Liana. E eles estão me processando porque estão com medo. Medo de pessoas como nós. Pessoas que acreditam que a qualidade importa mais do que o nome na porta. Eu preciso pensar. Diz Helena finalmente. Pense rápido, disse Liana. O lançamento do Aura X em uma semana. Depois disso, será tarde demais para escolher o lado certo da história. Liana desligou. Ela não sabia se tinha funcionado. Era uma aposta desesperada. 2 dias depois, Helena Rocha entrou na garagem. Ela olhou para o espaço apertado, para o quadro branco caótico, para Marco e Bia, que a encaravam de olhos arregalados. Onde eu começo? Perguntou Helena, tirando o casaco. A chegada dela foi a primeira rachadura na barragem. Na semana seguinte, mais 3 dos melhores engenheiros da Albuquerque Corp pediram demissão e se juntaram à Auratech. A notícia se espalhou como fogo na indústria. A pequena startup de Liana não estava mais apenas roubando participação de mercado, estava roubando a alma da Albuquerque Corp. Eu não quero outra liminar. Eu quero os servidores dela. A voz de Ricardo Albuquerque era baixa e dura, cortando o ar-condicionado de seu escritório. Seu advogado-chefe, um homem chamado Guerra, piscou. Senhor. Uma apreensão e uma medida extremamente agressiva. Precisamos de provas substanciais de roubo de propriedade intelectual. Eu lhe dei a prova, retrucou Ricardo. Ela roubou meus melhores funcionários. Helena Rocha e sua equipe não foram para lá de mãos vazias. A lei me dá o direito de procurar por minha propriedade roubada. Encontre um juiz que concorde. Isso vai para a imprensa. Pode sair pela culatra, começou Guerra. Eu quero que vá para a imprensa, interrompeu Ricardo. Eu quero a foto dela na primeira página, com a polícia na porta. Quero que a narrativa seja. A ladra foi pega. Acabe com isso. O que está acontecendo? A porta da garagem se abriu com um estrondo. 2 policiais uniformizados entraram, seguidos por Guerra e 2 técnicos. Liana se levantou de sua mesa, o coração disparado. Como só vocês?
Vocês não podem entrar aqui. Guerra estendeu um documento. Senhorita Liana, sou o advogado da Albuquerque Corp. Este é um mandado judicial. Estamos aqui para apreender todos os equipamentos eletrônicos como parte da investigação sobre roubo de segredos comerciais. Helena Rocha deu um passo à frente. O Rosto Polito de Fúria. Roubo. Isso é um absurdo. O código que vocês procuram fui eu que escrevi. Exatamente, disse Guerra com um sorriso frio. Código que a senhora escreveu enquanto era funcionária remunerada da Albuquerque Corp, em equipamentos da Albuquerque Corp. Portanto, e propriedade da Albuquerque Corp. Os técnicos começaram a desconectar os servidores. Marco e Bia assistiam, paralisados de choque. Eles estão levando tudo. Sussurrou Bia. Eles estão nos acusando de roubar nosso próprio trabalho, disse Helena, a voz tremendo de raiva. Aquele canalha. Ricardo sabia que não poderia nos vencer com tecnologia, então ele nos ataca com mentiras. Liana observou os homens empacotando os notebooks, os discos rígidos, o coração de sua empresa. Toda a linha de código, todo o design, tudo. Ela sentiu uma fúria tão pura e fria que a deixou estranhamente calma. Ela caminhou até Guerra, que supervisionava o desmantelamento de seu sonho. Vocês não vão encontrar nada, disse ela, a voz baixa e controlada. Não há uma única linha de código roubado aqui. Guerra deu de ombros. O juiz discorda. E até que a perícia termine, o que pode levar meses. Sua operação está efetivamente encerrada. Ele sorriu. Checkmate, eu acho. Liana o encarou, seus olhos escuros prometendo uma retribuição que palavras não poderiam expressar. Isto não é checkmate, disse ela. Isto e você virando o tabuleiro porque estava perdendo. E quando a poeira baixar, o único rei que terá caído será o seu. Então a senhorita admite que o código encontrado em seus servidores e virtualmente idêntico ao código-fonte proprietário da Albuquerque Corp. A voz do advogado Guerra era oleosa e triunfante, ecoando na sala do tribunal. Ricardo Albuquerque o observava da primeira fila, um pequeno sorriso nos lábios. Liana, sentada na cadeira das testemunhas, não vacilou. Eu admito que o código é semelhante, disse ela, a voz clara e firme. Massa palavra proprietário e onde sua alegaco desmorona. Guerra riu. Ah, e mesmo. E por que? Porque o valor de um código não está em quem o possui, respondeu Liana, olhando diretamente para o juiz. Está em quem o escreveu. E em por que o escreveu? Objeção. Meritíssima. A testemunha está filosofando, disse Guerra. Rejeitada. Dixia continuar. Disse a juíza, intrigada. A advogada de Liana, doutora Campos, se levantou. Meritíssima, a defesa gostaria de chamar nossa próxima testemunha, Helena Rocha. Um murmúrio percorreu o tribunal quando Helena caminhou até o banco das testemunhas. O rosto de Ricardo endureceu. Senhora Rocha, começou doutora Campos, pode explicar ao tribunal a semelhança entre os dois códigos em questão. E simples, disse Helena, sua voz ressoando com autoridade. Eu escrevi os dois. Silêncio na sala era total. Poderia elaborar. Pediu a advogada. Claro. O código na Albuquerque Corp era um protótipo inicial que eu desenvolvi. Era instável e inseguro. Eu alertei a diretoria, incluindo o Sr. Albuquerque, sobre os riscos. Pedi mais tempo para refazê-lo corretamente. E qual foi a resposta deles? Eles me disseram que não havia tempo, que o marketing cuidaria de quaisquer problemas, disse Helena, com um tom de desprezo. Eles me ordenaram a seguir em frente com um produto que eu sabia ser falho. E o código da Auratech? Perguntou doutora Campos. O código da Auratech, disse Helena, com um orgulho feroz em sua voz. E a versão que eu queria construir desde o início. E seguro. E estável. E o trabalho da minha vida. Não e roubo, e a correção de um erro que a Albuquerque Corp estava disposta a impor aos seus clientes. Guerra se levantou, em pânico. Abdicao. Isso é irrelevante. E o cerne da questão, meritíssimo, rebateu doutora Campos. A Albuquerque Corp now está processando por roubo. Eles estão processando para suprimir uma tecnologia superior que expõe sua própria negligência. A juíza olhou para Ricardo, depois para Helena e, por fim, para Liana. A verdade era clara. Liana olhou para o outro lado da sala. Ela viu o rosto de Ricardo, não mais sorrindo, mas uma máscara de fúria impotente. Ele não havia sido derrotado por advogados. Ele havia sido derrotado por seus próprios funcionários, por sua própria arrogância. A arma que ele tentou usar contra ela acabará de explodir em sua própria mão. O preço é irrelevante.
Compre. A voz de Sofia era afiada e impaciente ao telefone. Do outro lado da linha, em seu escritório em Dubai, o gestor de fundos Sr. Kincaid hesitou. Sofia. Comprar a participação dos investidores iniciais da Auratech a 300% acima da avaliação de mercado e financeiramente imprudente. E o preço para tirar Liana do jogo para sempre, retrucou Sofia. Ela está vulnerável depois do processo. Meu pai falhou em esmagá-la com a lei. Eu vou esmagá-la com dinheiro. Compre antes que a notícia da nova patente dela se espalhe. Se essa patente for real, Kincaid ponderou. Irreal, mentiu Sofia com uma confiança que não sentia. Agora compare, Liana. Sterling e os outros, eles venderam. Marco invadiu o novo escritório da Auratech. Um espaço modesto que eles alugaram após a vitória no tribunal. A Kincaid Capital. Eles compraram a participação majoritária de nossos investidores. Eles são os donos agora. Bia empalideceu. Acabou. Depois de tudo, nos perdemos. Helena Rocha cruzou os braços, o rosto sombrio. Eles nos cercaram. Liana, no entanto, permaneceu sentada em sua mesa, olhando para a tela do computador. Uma calma perturbadora a envolvia. Ainda não, disse ela, sem desviar o olhar. Deixe-os vir. Seu telefone tocou. O visor mostrava um número bloqueado. Ela sabia quem era. Ela atendeu. Colocando no viva-voz para que sua equipe pudesse ouvir. Sofia. A voz triunfante de Sofia encheu a sala. Surpresa. Achei que você gostaria de saber que agora trabalha para mim. Ou melhor, não por muito tempo. Voci esta demitida. Voci como tu amaro caro, diz Liana, o tom desprevido de Ramoco, Sofia riu. Erro. Eu possuo sua empresa. Eu venci. Você comprou ações supervalorizadas com base em um boato. Disse Liana. O boato de uma patente revolucionaria. Um boato que minha equipe e eu plantamos na semana passada. O silêncio do outro lado da linha foi a primeira rachadura na armadura de Sofia. O quê? Sussurrou Sofia. Não existe patente, continuou Liana, fria e metódica. Mas existe um comunicado de imprensa. Um que está prestes a ser enviado para todas as principais agências de notícias. Ele detalha como a Kincaid Capital, em conluiu com você. Usou táticas hostis e manipulação de mercado para tentar uma aquisição predatória. O pânico na respiração de Sofia era audível. Os acionistas de Kincaid não ficarão felizes em saber que ele apostou milhões em uma mentira para fazer um favor pessoal a você, disse Liana. Acho que as ações dele terão um dia difícil amanhã. E ele certamente não vai querer mais ser seu amigo. Liana se inclinou para o telefone. Voci não me compro. Sofia. Eu vendi voci para a ruína. Adeus. Ela desligou antes que Sofia pudesse responder. Ela olhou para Helena, libera o comunicado. Vendemos acos de Kincaid. Agora. O grito de Ricardo Albuquerque ecoou pela sala de reuniões. Do outro lado da mesa, os membros do conselho observavam com expressões que variavam de pânico a desprezo. Já vendemos, Ricardo, disse um membro mais velho, Sr. Shen. Com uma perda de 200 milhões. O escândalo que sua filha causou nos arrastou para o fundo com a Kincaid Capital. Sofia não e minha filha, rosnou Ricardo. A veia em sua testa pulsando. Ela e a herdeira que você escolheu, retrucou Shen, a voz fria. E sua tentativa imprudente de destruir a Auratech nos custou nossos melhores engenheiros, nossa reputação e agora, uma parte significativa de nosso capital de reserva. Outro membro do conselho, uma mulher chamada Beatriz, empurrou uma pasta sobre a mesa. Nossos credores estão chamando. O Banco Central está ameaçando revogar nossa linha de crédito devido à instabilidade administrativa. Nossas ações caíram 60% em um mês. Ricardo, a empresa está afundando. Ricardo passou a mão pelo rosto. Um gesto de derrota que ele nunca havia feito em público. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. O que vocês querem que eu faça? Ele perguntou, a arrogância evaporando, deixando apenas um desespero bruto. Encontre um comprador, disse Beatriz, sem rodeios. Precisamos de uma infusão de capital maciça e imediata, ou a empresa que seu avô construiu será liquidada em partes para pagar as dívidas. Ninguém vai tocar na Albuquerque Corp agora, disse Ricardo, a voz rouca. Não com essa bagunça. Senhor. Chun limpou a garganta. Na verdade. Há um comprador interessado. Ricardo levantou a cabeça, um brilho de esperança em seus olhos. Quem? O problema, continuou Shen, ignorando sua pergunta, e que ele só negociará com uma condição, que você,
Eleonora e Sofia estejam presentes na reunião de negociação. A esperança no rosto de Ricardo morreu, substituída por uma compreensão pavorosa. Não, ele sussurrou. Beatriz assentiu sombriamente. Sim, Ricardo. A Auratech fez uma oferta. A sala ficou em silêncio. A ironia era tão esmagadora, tão brutal, que parecia uma piada cruel. A garota que ele chamou de lixo. A empresa que ele tentou esmagar, era agora sua única salvação. Eles querem nos humilhar, disse Ricardo, a voz embargada. Eles têm todo o direito, disse Shen, levantando-se. A reunião é amanhã, às 10 horas, no escritório deles. O futuro desta empresa depende do quão convincente você consegue ser ao implorar. Sugiro que ensaie. Os membros do conselho saíram, deixando Ricardo sozinho em sua sala de reuniões palaciana. Ele olhou para o logotipo da Albuquerque Corp gravado na parede. Um símbolo de poder que agora parecia uma lápide. A guerra havia acabado. E ele havia perdido. Você não pode estar falando sério. A voz de Eleonora era um silvo agudo na sala de estar da mansão. Ela olhava para Ricardo como se ele tivesse perdido a cabeça. Sofia estava ao lado dela, o rosto pálido e manchado de lágrimas secas. O conselho me deu um ultimato. Eleonora, disse Ricardo, a voz exausta. Ou nos vamos àquela reunião, ou perdemos tudo. A casa, os carros, a empresa. Tudo. Eu não vou, declarou Eleonora, o peito arfando. Eu não vou implorar para aquela garota. Depois de tudo que ela fez. O que ela fez, retrucou Ricardo, uma fúria cansada em seus olhos. Ela construiu uma empresa melhor. Ela nos superou. Nós tentamos destruí-la, Eleonora. E falhamos. Esta é a consequência. Now grita Sofia, a voz histérica. Ela nos enganou. Ela nos manipulou. Nós somos as vítimas aqui. Ricardo soltou uma risada, um som amargo e sem alegria. Vermas. Olhe ao seu redor, Sofia. Você ainda chama este lugar de sua casa. Ela começou em uma garagem porque vendemos sua verdadeira família. A menção da verdadeira família pairou no ar. Pesada e inegável. Nos vamos àquela reunião, disse Ricardo, o tom final. Nós três. E vocês vão engolir o orgulho, sorrir se for preciso, e vocês vão ouvir. A viagem até o centro da cidade foi silenciosa. A limusine parecia carro funebra. Eles passaram pelo prédio da Albuquerque Corp, seu nome em letras de bronze agora manchado pelo fracasso, e seguiram para a torre de vidro onde a Auratech ocupava os 3 últimos andares. Quando saíram do elevador, foram recebidos não por Liana, mas por Helena Rocha. Ela os olhou com um desprezo frio e profissional. A senhorita Liana os receberá em breve, disse Helena, indicando a sala de reuniões. Por favor, esperem. A sala era moderna e minimalista, com uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. No centro da vista, o prédio da Albuquerque Corp. Uma tortura visual deliberada. Eles esperaram. Por 5 minutos. 10. 20. A cada segundo que passava, a humilhao crescia. Eles não eram mais os poderosos Albuquerque que faziam o mundo esperar. Eram suplicantes, deixados para apodrecer em uma anticâmara. Finalmente. A porta se abriu. Liana entrou. Ela não estava usando um terninho de poder. Estava de jeans e uma camiseta simples com o logo da Auratech. Ela não parecia uma CEO implacável. Parecia uma jovem que estava completamente no controle. Ela não os cumprimentou. Apenas se sentou na cabeceira da mesa e olhou para eles, um por um. Seu rosto uma tela em branco. O silêncio era uma arma, e ela o empunhava com uma precisão mortal. Liana, obrigado por nos receber. A voz de Ricardo quebrou o silêncio. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela. A voz estava rouca. Despojada de toda a sua antiga autoridade. Liana permaneceu imóvel, o olhar passando por ele, por Eleonora, por Sofia. Ela não disse nada. Ricardo pigarreou, o som alto na sala silenciosa. Olha, nos cometemos erros. Erros terríveis. Eu fui cego. Arrogant. Ele olhou para a vista da cidade, para o seu próprio império em ruínas. Sua empresa é brilhante. Você construiu algo que eu não consegui, o futuro. A Albuquerque Corp. E o passado. Mas talvez, juntos. Ele parou. Procurando as palavras certas. Uma fusão. Uma aquisição. Chame como quiser. O nome Albuquerque ainda tem peso. Com sua tecnologia e nosso capital, o que resta dele, podemos reconstruir. Voci seria CEO. Eu me afastaria. Voci teria tudo. Liana não reagiu.
Seu silêncio era uma parede. Eleonora se inclinou para frente, as mãos juntas em súplica sobre a mesa polida. Lyanna, por favor, disse ela. A voz trêmula. Ele está falando de legado. Do seu legado. Vote e uma Albuquerque. E o nosso sangue que corre nas suas veias. Você não pode deixar o nome da sua família morrer na lama. A menção de sangue vindo da mulher que rasgou seu teste de DNA era uma ironia amarga. Lyanna sentiu um espasmo de algo que poderia ter sido dor, mas agora era apenas gelo. Eu cometi o maior erro da minha vida naquele dia, continuou Eleonora. As lágrimas escorrendo livremente. Eu estava com medo. Eu te afastei porque olhar para você era admitir que eu tinha vivido uma mentira por 20 anos. Mas eu estava errada. Por favor, filha, nos perdoe. A palavra filha a atingiu. Tarde demais. Vaisia demes, Sofia não disse nada. Ela apenas olhava para a mesa, o rosto vazio, uma casca esvaziada de sua antiga arrogância. A derrota a havia quebrado completamente. Lyanna finalmente se moveu. Seus olhos se fixaram em um único objeto na mesa. Uma cópia do contrato de aquisição que seus advogados haviam preparado. Ela o empurrou lentamente para o centro da mesa. Ricardo viu o movimento e um vislumbre de esperança desesperada cruzou seu rosto. Então, você vai considerar. Lyanna olhou para eles, um por um. Ela os deixou se contorcer em seu silêncio por mais um longo e torturante minuto. Ela os viu por quem eles eram, um homem quebrado tentando salvar seu nome, uma mulher aterrorizada tentando reescrever a história e uma garota que havia perdido tudo. Eu ouvi o que vocês tinham a dizer, disse Lyanna. Finalmente. Sua voz não continha raiva, nem triunfo. Era calma. Final. Agora, vocês vão me ouvir. Vocês falam de legado, sangue e família, começou Lyanna, a voz calma cortando as súplicas desesperadas. Ela se virou primeiro para Ricardo. Você, disse ela, e pela primeira vez, ela o apontou, um gesto simples, mas devastador. Vote me chama de Lixo. Em seu próprio prédio, você ordenou que seus seguranças removessem o lixo. Você me disse que o legado Albuquerque não tinha espaço para mim. Seu olhar se moveu para Eleonora, que se encolheu sob seu escrutínio. E vote me fala de sangue. O mesmo sangue que você disse que não importava quando rasgou a prova da minha existência na sua sala de estar e me chamou de golpista. Suas palavras exatas foram: você nunca será minha filha. Finalmente, seus olhos caíram sobre Sofia, que não conseguia encará-la. E você, Sofia, você disse ao mundo que eu era instável, perigosa. Você usou seu poder não para competir, mas para tentar me apagar. Lyanna fez uma pausa, deixando o peso de suas próprias palavras preencher a sala. Ela pegou a pilha de papéis. O contrato de aquisição. O papel parecia pesado em suas mãos. Vocês não vieram aqui por família, disse ela, a voz caindo para um sussurro gelado. Vocês vieram aqui porque perderam. E vocês acham que o que vocês me tiraram pode ser comprado de volta. Ela os olhou nos olhos, um por um, fazendo-os encarar o abismo de sua rejeição. Ricardo, o tita derrotado. Eleonora, a meia arrependida tarde demais. Sofia, a princesa destronada. Ela segurou o contrato com as duas mãos. E então, lentamente, com um som que cortou o ar como uma navalha, ela o rasgou ao meio. E de novo. Os pedaços do contrato flutuaram sobre a mesa, caindo como neve suja sobre o legado em ruínas deles. A minha família não precisa do nome Albuquerque, disse Lyanna, a voz firme e inabalável. Eles não precisam de um império construído sobre arrogância. Ela se levantou, a cadeira deslizando para trás silenciosamente. A única família que eu salvo, disse ela, cada palavra um veredito final, e a que me deu amor, não a que me deu o sangue. Ela se virou e saiu da sala, sem olhar para trás. A porta se fechou com um clique suave, deixando os três Albuquerque sozinhos com os restos de seu império e o eco de sua rejeição final. Então, acabou. A voz de Clara era suave, vinda da cozinha. O cheiro de café fresco enchia o ar. Lyanna entrou na casa nova e modesta que havia comprado para eles, a milhas de distância da opulência fria da cidade. Ela tirou os sapatos na porta, um gesto que nunca fizera na mansão Albuquerque. Acabou, disse Lyanna, e o peso daquela única palavra pareceu deixar seus ombros pela primeira vez em meses. Jorge estava sentado à mesa da cozinha, segurando uma caneca com as duas mãos. Ele olhou ao redor, para as paredes recém-pintadas, para a luz do sol entrando pela janela. Eu ainda não consigo acreditar que esta é a nossa casa agora. E sua, na verdade. Você fez tudo isso. E nossa, corrigiu Lyanna,
sentando-se com eles. Tudo o que eu tenho e nosso ponto Clara colocou uma xícara de café na frente dela. Seus olhos estavam cheios de uma preocupação que ia além de negócios e vingança. Não foi por vingança. Foi, filha. O que você fez hoje? Liana olhou para o vapor subindo de sua xícara. No começo, talvez fosse. Admitiu ela honestamente. Mas hoje, na frente deles, eu percebi que não era mais sobre isso. Ela levantou o olhar para encontrar os deles. Foi por justiça. Pelo que eles fizeram conosco. E foi para que eles nunca mais pudessem machucar ninguém. Principalmente vocês. Jorge estendeu a mão sobre a mesa e cobriu-a dela. Sua mão era calejada e forte. Nós nunca dividimos de voce, Liana. Nem por um segundo. Só nos preocupamos com você. Eu sei, disse ela. Agradeceu enchendo sua voz. E por isso que venci. O silêncio que se seguiu não era tenso ou pesado. Era confortável. Era paz. Vou começar a plantar um jardim amanhã, disse Jorge, olhando pela janela para o quintal. Tomate. Pimentos. Coisas que crescem. Liana sorriu. Um sorriso genuíno e leve que ela não sentia há muito tempo. Coisas que crescem. Um novo começo. Então. O que vem agora? Perguntou Jorge, virando-se para ela. Para a CEO da Auratech. Liana Albuquerque. Aquele nome. Parecia estranho, como um casaco mal ajustado. Liana balançou a cabeça. Não, disse ela. Com uma certeza absoluta. O nome deles pode morrer com o império deles. Eu não o quero. Ela olhou para os dois rostos que a amaram incondicionalmente, que sacrificaram tudo por ela. Só Liana. A filha de vocês. Ela olhou pela janela para o jardim que seu pai plantaria. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre.